Pessoal, boa noite. Boa noite, pessoal de Goiânia, Brasília, e boa noite, pessoal da TV Ibis. Semana passada, nós demos uma adiantada em relação ao tema que nós estamos estudando. Não vamos esquecer que o tema que nós estamos estudando é onde está o pai que o filho não vê. E nós começamos essa discussão mostrando quais são os caminhos que existem dentro de nós em relação a Deus. Então, o primeiro ponto que nós vimos, que dentro do campo da crença, a negação, a dúvida e a afirmação existem em todas as nossas almas. E como nós já falamos aqui, a negação é o primeiro passo para a compreensão de Deus. E logo depois disso, nós vamos para uma fase que é a fase da fé. Entendendo a fé, como eu sempre tenho falado aqui, a fé como a certeza de Deus e não simplesmente como crença, como geralmente são colocadas as palavras. Mas a certeza de Deus. E aí é a experimentação. A partir daí nós começamos a ver que o raciocínio, a própria ciência, a argumentação, todos esses fatores são fatores que não nos levam a Deus. No máximo que dá para a gente definir com esses fatores os atributos divinos. Só. Porque fora disso não é possível a gente avançar mais. Agora, para fazer a experimentação, nós estudamos então que nós temos de começar um processo em que nós pouco a pouco vamos abandonando essa consciência superficial e penetrando no outro tipo de consciência que o Baldi nos falou. Então, ou seja, nós temos dois tipos de consciência. Uma consciência que ele chama latente e uma consciência que ele chama de superfície, ou a consciência material. Essa consciência material serve para o dia a dia. Já a consciência de profunda, latente, é a que nos leva ao caminho de Deus. Então ele mostra que esse é o caminho que nós temos de chegar. E semana passada nós discutimos um pouco sobre essa consciência, falamos algumas dessas características. No curso não vamos falar muito ainda, nós vamos falar um pouco sobre ela, deixar ela um pouco, voltar para os sentidos e abordar a questão desde os sentidos até o raciocínio novamente e voltar nela por último, para que a gente possa entender qual é o caminho. E no próximo curso nós vamos mostrar como é que a gente faz a transformação da consciência de superfície para a consciência latente e como é que a gente faz esse campo de transformação. O próximo curso nosso vai chamar ondas de transformação, ou seja, como ocorre esse processo. Então é exatamente nessa linha que nós vamos hoje falar um pouco mais sobre essa consciência latente, tirar um pouco mais de dúvida, para que a gente possa começar então na busca a partir dos sentidos, ir para o raciocínio, ir para a argumentação, ir para a ciência e voltar na consciência para que a gente tenha uma ideia ampla sobre esses fatores. Para isso nós vamos fazer a nossa prece inicial, chamar o Manuel Sérgio que está aqui hoje fazendo uma visita, para que faça a nossa prece, por favor, Manuel Sérgio. Manuel Sérgio é companheiro nosso do Regeneração. Regeneração está fazendo 40 anos, Regeneração de Goiânia. Fazendo 40 anos, nós estamos na época da comemoração, a semana de comemoração, e o Manuel Sérgio é nosso companheiro e vai fazer a nossa prece inicial. Então busquemos todos nós um relaxamento, uma pacificação da mente. E nesse exercício, nos aproximamos mais da percepção de Deus, nosso Pai, Jesus, nosso irmão. Então, Pai querido, nós te agradecemos por estarmos aqui, estudando as possibilidades divinas que fazem parte da nossa vida e que muitas vezes nós não as percebemos. Nos ajuda, Senhor, nesse desenvolvimento. Nos ajuda, Senhor, nessa percepção em que vamos nos integrando mais e mais em vós e no nosso próximo. E assim, Senhor, gradativamente, podemos alcançar a felicidade que tantos buscamos. Por isso nós te agradecemos e vos pedimos. Nos abençoe, Senhor, hoje e sempre, e que assim seja. Muito bem, então vamos lá. Lembra que nós colocamos essa imagem, aproveitando a imagem do buraco de minhoca, né, que é para poder falar um pouco sobre a nossa consciência. Então nós vimos que nós temos uma consciência externa e uma consciência latente. Para que a gente possa começar a experienciar Deus, nós temos de sair dessa consciência externa e vir para a consciência latente. O ponto de aproximação,
os sonhos que nós temos, a maioria dos nossos sonhos, ela vem desse processo aí. Quer dizer, a consciência latente, de alguma forma, já está no nosso psiquismo. Então, geralmente, os sonhos, nada mais é, a maioria deles, do que processos da consciência latente tentando organizar essa consciência externa. Por isso que a maioria dos sonhos sempre tem uma versão psicológica. Pode ser espiritual, pode ser uma série de experiências espiritual, mas sempre vai ter uma versão psicológica. Sempre vai mostrar para você qual é o caminho, o que você tem de fazer para a transformação da sua vida. E o que você está fazendo de correto dentro do campo da lei e o que você está fazendo que está precisando de transformação. Esse processo já inicia aqui na consciência latente. Ou seja, a consciência latente ela está lá, mas ela não está inconsciente. Aquilo que nós sempre falamos, inconsciência não quer dizer que não tenha percepção. Nós é que não temos a percepção dela, mas inconsciência não quer dizer que não tenha consciência. A inconsciência é uma consciência em ação e nós não temos percepção, por isso que a gente chama de inconsciente. Mas ele está funcionando, está aguardando, está fazendo a síntese de todo o nosso psiquismo. Então, consequentemente, essa consciência aqui, essa é a consciência da argumentação, essa é a consciência da afirmação, essa consciência da dúvida. E a consciência da experimentação em Deus está aqui. Então o processo de conhecimento de Deus ou de visão de Deus, se o filho realmente quer ver o pai, ele tem que começar a sair de si mesmo. E tem de começar a aprofundar em si mesmo. Sair de si mesmo, sair dessa consciência externa para a consciência latente e desenvolvê-la. É aprofundar em si mesmo, aprofundar nessa consciência externa até encontrar outra parte de ti que está em ti mesmo. Porque nessa consciência latente, nós vamos ver no futuro que ela tem várias dimensões de consciência. E em cada dimensão de consciência tem uma verdade. Em cada dimensão de consciência tem uma aproximação relativa. Em cada dimensão de consciência tem uma visão de Deus. Mas essa visão já não é mais dentro apenas do processo de negação, dúvida e afirmação, que faz parte da consciência externa. Ela está, sobretudo, em um processo de experimentação. Não é apenas alguém que confirma raciocínios, mas alguém que passa a ter visões e ter experiência em Deus. É muito diferente. Não é apenas conceito, não é apenas uma visão conceitual, mas é uma experimentação conceitual. É uma imagem onde você não apenas vê, mas você participa. E um processo onde, sobretudo, o sentimento está relacionado. Porque nós já falamos aqui, né, que nós temos 7 sentidos. Então, lembrar? Falamos sobre o tato evolui para a gustação. A gustação evolui para o olfato evolui para a audição evolui para a visão evolui para a mente evolui para a mediunidade. Ok? Então esses são os nossos 7 sentidos. Agora, dentro do processo de evolução surge o sentimento. É exatamente, a gente tem de entender agora o sentimento, não apenas alguma coisa que a gente percebe. Não, sentimento é percepção. E é a percepção básica da vida. Nós vamos estudar muito sobre sentimento ainda. Mas o sentimento é a percepção básica da vida. A gente muitas vezes pergunta, qual é o sentido de percepção do espírito? O amor, que é a evolução do sentimento. O sentimento começa na paixão e vai evoluindo, até que ele atinge o amor. O amor é o maior campo de percepção consciencial que se pode ter notícia. Então, quanto mais você ama, mais você percebe. Então, o amor é percepção, ele é sentido. Não é só algo que faz vibrar determinadas emoções. Não, ele é sentido. Como nós ainda estamos na fase da paixão, estamos na parte do sentimento egóico, o que vai acontecer? Nós vamos precisar de um processo que nós vamos caminhar para a fraternidade, para a generosidade, por amor espontâneo, até que esse amor se instala na nossa alma. Quando ele instala a percepção, não instala só a aproximação do outro. É nessa percepção que a gente passa a nos conhecer profundamente e é nessa percepção que a gente passa a conhecer a Deus. Porque só vai haver percepção onde há ressonância. E só pode haver ressonância, como o Baldi disse, onde estão os iguais. Ou seja, aqueles que estão no mesmo campo de percepção. Tudo bem? Muito bem. Próximo slide.
Depois nós vimos aqui da chupeta, evoluindo. Próximo, aí. Aí depois nós vimos os atributos de Deus. Então vamos lembrar sempre que os atributos de Deus não é o que Deus é em essência. É o que Deus não pode ser. Ou seja, está dentro da consciência externa. Então, geralmente as pessoas fazem perguntas em relação a processos de imagens de Deus. Não vamos confundir imagens de Deus com Deus em essência. Tem imagem de Deus dentro do campo da mitologia, imagem de Deus dentro do campo das religiões, imagem de Deus dentro do campo da filosofia, imagem de Deus em relação ao campo da ciência. Isso não quer dizer Deus. Isso quer dizer uma imagem melhor do que a anterior. Lembra aquilo que o Ciranumbi nos ensinou. A negação ou é um conceito em demolição, ou é um conceito sendo preparado para o futuro. Então nós vamos tirando imagens arcaicas e substituindo por imagens novas. Lembra disso? Mas tudo isso são aproximações. Não queira fazer de um processo um conceito de Deus. Então é por isso que nós falamos, os atributos de Deus que nós encontramos lá, Deus, das mais diferentes formas, isso não quer dizer que seja Deus. Significa o que Deus não é. Tudo bem? Pessoal da TV Ibis aí, tá ok? Próximo. Bom, aí nós chegamos nessa passagem aqui, que é a passagem de Ubaldi, e presta atenção nela. A verdade, a solução dos mistérios, a visão do pensamento de Deus não se consegue mediante poderosas argumentações, por laboriosas pesquisas, ou através de prepotência de lógica e de razão, mas seguindo as vias das ascensões do Espírito, que são a da cartaz mística. Olha, então olha bem, a visão do pensamento de Deus é o que nós estamos atrás. Onde está o Pai que o Filho não vê? Ela não se consegue por argumentação. Isso nós já vimos nas aulas passadas sobre argumentação. E nem por laboriosa pesquisa. Então Deus não é questão de pesquisa. É uma questão de encontro. E ao mesmo tempo, não vai ser pela razão. A razão é da consciência externa. Então, ela, no máximo que ela pode nos dar são imagens mais aperfeiçoadas de Deus e pode nos dar argumento do que Deus não pode ser. Lembra daquilo que nós falamos? Se eu falo assim que Deus é extremamente bom ou sumamente bom, é porque ele não pode ser mal. Que Deus é onisciente, porque ele não pode se deslocar de um ponto a outro enquanto os fenômenos estão ocorrendo. Então, quer dizer, uma série de conceitos que, na verdade, são derivados daquilo que Deus não pode ser e não daquilo que Deus é em essência. Por isso que nós falamos aqui na pergunta da semana passada, que falava, comente lá, Deus é a inteligência suprema, causa de todas as coisas. Isso é uma imagem. Porque hoje a ciência já descobriu a lei da sincronicidade, já descobriu a lei da complementabilidade, já descobriu a lei da interação, já conseguiu definir a lei do emaranhado quântico. Ou seja, algumas leis que, se extrapolada para o campo da consciência, pode nos fazer entender que a lei de causa e efeito é apenas uma. Então é uma imagem, e não a imagem global. Então Deus, inteligência suprema, causa de todas as coisas, é uma imagem para Deus no tempo. Porque a gente tem que entender que Deus ultrapassa o tempo e espaço. Se ele ultrapassa o tempo e espaço, não existe mais nem causa e nem efeito. Então é uma imagem de aproximação. Não vamos confundir o conceito. E a mesma coisa é falar assim, Deus é a inteligência suprema. Causa primária de toda... Inteligência suprema é um atributo. Tanto é verdade que quando você lê o livro do Espírito, está lá. A inteligência é um atributo do Espírito. É um atributo. Então, logicamente, que eu estou aproximando a imagem. Estou tirando a imagem de Deus corporal, a imagem de Deus sentimental, a imagem do Deus pessoal, a imagem de um Deus que faz guerra e ganha guerra para um povo, para falar que ele é a inteligência suprema e ele é uma causa. Ou seja, ele é o princípio dos fenômenos, mas dentro de uma visão de tempo e dentro de uma visão da lei de causa e efeito. Mas eu poderia definir hoje Deus de outra maneira. Eu posso falar que Deus é a sincronicidade de todos os seres. Deus é a essência da complementabilidade de todos os seres. Deus é a interação máxima de todos os seres. A gente poderia definir aí todas as formas. Né? Definir, então, Deus é o amor supremo. Pronto, é um atributo desse Deus. Está claro? Mas é uma imagem. Não vão confundir a imagem com o conceito e brigar pelo conceito. É assim que a gente faz, a gente briga pelo conceito. É aquilo que o Krishnamurti fala, né? Todas as religiões e filosofia do mundo é como setas.
E o homem, em vez de seguir a seta que está indicando, para e adora a seta. Então é assim que a gente faz. Em vez de você caminhar, é uma seta, está te indicando um caminho. Você vai pegar a seta e transforma em dogma, transforma em conceito, transforma em luta e fica em volta da seta. Em vez de aproveitar a seta como princípio que te conduz a um plano evolutivo, inclusive de conceitos e de verdade. Bem? Então agora nós vamos ver quais são as vias das ascensões do Espírito. Que via é essa? Nós vamos dar um toque nisso, depois nós vamos voltar à estaca zero, vamos voltar nos sentidos e caminhar até voltar de novo nesse assunto. Vamos ver lá então o que é essa via. Não. Esse. As vias das ascensões do Espírito. Por exemplo, como é que se dá esse processo de ascensão? Nós já vimos alguns conceitos. Lembra aqueles conceitos que eu gosto sempre de repetir. Então, se a gente quer, o primeiro processo é deixar a mente bem aberta, ou seja, a consciência externa bem aberta. Lembra daquele verso do Vinícius de Moraes que nós trouxemos aqui? A mente, né, que a gente coloca aberta nas coisas do alto. Então, esse é o primeiro fator. Segundo, é você aceitar a negação, a dúvida e a afirmação dentro de você, sem nenhum medo. Aquilo que o Cyrano Bino ensinou. Você não só tem o pensamento e tem imagem, mas vai ver também o contrário dessa imagem, o contrário desse pensamento. Aceitar que ele está em você. Não adianta negar que você não nega Deus, nem adianta achar que você só afirma sobre Deus. Não, você tem que procurar os dois conceitos, porque os dois conceitos te levam à visão maior dele. Terceiro, entender que os sentidos, a razão, a argumentação não vai te levar a Deus. Vai apenas fazer com que você desenvolva imagens mais próximas da realidade, mas ainda muito distantes. E por último, saber que você tem de mudar o centro da sua consciência, da consciência externa, para a consciência latente e despertá-la a partir de um processo de transformação. Aí sim, é dessa fase que você vai começar a sair da crença para a fé. E dessa fase que você vai sair da dúvida, da negação e da afirmação para a experimentação. E isso se faz pela via de ascensão do Espírito, ou seja, pela transformação das várias dimensões de consciência que começa lá na consciência latente. Na consciência latente a gente inicia o amor, inicia a intuição e vai suplantando a razão. E daí em diante nós seguimos. Aí você fala, então quais são as portas abertas para que a gente chegue na intuição? A porta aberta da intuição é aquilo que existe na consciência externa, certo? Que é essa consciência de superfície, que é a imaginação. A imaginação da criança que a gente vê e a gente nota muito, e a imaginação de certos autores nos mostra como é importante a imaginação. A imaginação casa com a razão e abre a intuição. Entendeu como é que é o processo? O que acontece conosco? Que muitas vezes a gente não vai e fica girando em torno do próprio rabo, ou seja, fica girando em pop da própria razão. E acha que com essa qualidade ou com essa percepção você vai chegar num processo tão mais longo e absoluto que é Deus. Muito bem, vamos lá. Pietro Baldi. A ciência avança e chegará através de longo caminho, mas temos pressa. O trabalho é vasto. Não podemos perder tempo nas hesitações das hipóteses e nem no tardo controle das análises. Olha, a ciência é hoje o patrimônio mais rico do conhecimento que nós temos na nossa era. A partir do final do século XIX, principalmente lá com Maxwell, Faraday, inaugurou uma fase muito importante que já vinha sendo desenvolvida desde lá de Galileu e que Francis Bacon, etc., que veio desenvolvendo. Mas quando chegou no nosso século XX, a ciência teve um avanço extraordinário e passou a ser o principal centro do conhecimento. E hoje se criou uma ideia de que o que não é científico não é verdade. Agora, a ciência que geralmente prega pelos meios de comunicação a partir do livro não significa que é ciência. Geralmente o que a gente lê é o que pensa um cardume de cientista. E esse cardume de cientista geralmente vai lá e sustenta o materialismo. Mas sustenta o materialismo não como descoberta científica, mas como dogma.
Que se você for pegar todas as teses do materialismo vigente nas várias áreas da ciência, eles são insustentáveis diante do conhecimento que tem hoje. Mas se dá a impressão de que o cientista, ao descobrir, ele está confirmando a matéria. Não, pelo contrário, cada vez mais a matéria está deixando de existir. Antigamente, quando se tinha um materialismo restrito, era só matéria. Mas a matéria esvoaçou e virou energia. Matéria e energia esvoaçou, virou campo. Matéria, energia e campo esvoaçou, virou informação. Então, cada dia mais, as coisas ficam mais fluidas. Antigamente se falava em partículas, hoje fala até em partículas virtuais. Antigamente falava-se em campo, hoje começa a se falar em campos morfogenéticos. Então, uma série de conceitos que, se você estudar, hoje, muito dos conceitos ditos materialistas não passa de dogma, igualzinho os dogmas que a igreja teve no passado, invertido. Que o que não estava dentro da Bíblia, e o que não fosse palavra de interpretação dos cardeais de então, não era verdadeiro. A mesma coisa acontece hoje. Não significa que é um pensamento da ciência, significa que é um dogma de vários cientistas, porque todas as questões estão abertas. Não tem como se falar nela. Se substitui. Então, por exemplo, pega todo o processo e fala assim, não, é o acaso. Uai, o acaso é tão inteligente que, se o acaso for inteligente, é outro nome de Deus. Pega-se todos os processos e fala é aleatório, mas é um aleatório tão inteligente com finalidade que, se esse aleatório for considerado dentro das estruturas que a própria ciência nos dá, é um aleatório altamente inteligente e que tem e mostra um fim em si mesmo. Então, logicamente, que a gente fica baseado em conceitos de superfície, porque se você for estudar, ainda tem coisas imensas abertas. E o materialismo não passa de um dogma, porque não adianta você achar que vai ser formado, que não vai. Vamos pegar a questão dos genes. Não, todo o nosso corpo nada mais é do que a função dos genes que nele existe. Então vamos fazer o seguinte, vamos pegar lá e vamos fazer o genoma humano. Na hora que faz o genoma humano, a primeira coisa que descobre, que achava que tinha mais de 100 mil genes, da hora para outra só descobre que tem 23. Nós temos menos genes do que uma mosca dessas de fruta. Sabe essa moscona que faz barulho? Nós temos menos. E automaticamente achava-se que dentro do gene estaria toda a programação do organismo. Ai, como? Se descobriu que, se todas as células têm o mesmo padrão, têm os mesmos processos, e principalmente as células, por exemplo, da musculatura do corpo e da perna, é a mesma da musculatura da mão, tanto o osso como a parte de cartilagem, como é que as funções são distintas? Como é que a forma é distinta? Então, aquilo que se achava que se pagou um recibo adiantado, né? Porque a ciência faz isso, alguns cientistas fazem isso, né? Sempre uma nota de crédito que no futuro vai ser comprovada, e o futuro chega e nada. E, na verdade, o que nós temos é que até hoje não se sabe de onde vem a formação do nosso organismo. Ou seja, como é que o nosso organismo forma a própria forma. E colocou tanta inteligência nos genes que tem o qual o Richard Dawkins foi lá e colocou até que a gente é egoísta, ou seja, tem até sentimento. É pior do que a alma lá de Aristóteles, lá do passado. Então, consequentemente, a ciência vai demorar nesse processo, porque é hipótese, é teoria. Então, se nós formos esperar o externo, é um longo caminho. Agora, o interno é o caminho próprio, é o caminho mais curto, é o caminho seu. Por isso que o Bob fala tão bem aqui, ó, não dá para ficar nas hipóteses. Nós temos de caminhar para a experimentação. Próximo. Olha o Sheldrake aqui, ó, nesse livro dele aqui, que é muito bacana, olha o que ele diz. A filosofia materialista passou a dominar a ciência na segunda metade do século XIX e foi estreitamente associada à ascensão do ateísmo na Europa. Os ateus do século XXI, assim como seus predecessores, acreditam que a doutrina materialista é representada por fatos científicos estabelecidos e não apenas por preposições. É exatamente isso, não tem nada confirmado. Tem nenhuma prova. A ciência provou. Não provou coisa nenhuma. Pelo contrário. Cada vez que ela tenta provar, ela abre. Cada vez que ela tenta provar, ela abre. E abre para regiões cada vez mais sutis da vida. Ela abre exatamente no caminho do sutil e não ao contrário. Então, a ciência, em vez de fechar a porta, ela abre porta. E abre porta para aquilo que é cada vez mais sutil, mais virtual, menos matéria e mais rarefeito. Próximo. O Dean Radin. Olha bem que bacana que ele fala aqui, ó. Quando uma crença é mantida,
mesmo enfrentando esmagadoras evidências em contrário, nós a chamamos superstição. Segundo esse critério, a superstição mais egrégia dos tempos modernos é a crença científica da não existência dos fenômenos psíquicos. Por quê? Porque hoje nós temos experiência dentro do campo psíquico, já repetida em vários locais e repetida há mais de século, com confirmações de 1 para 1 bilhão, de 1 para 1 trilhão, de 1 para 10 elevado a 15. Ou seja, com índice de confirmação enorme. As nossas pesquisas aí, nós estamos assistindo esses índices de confirmação aí na pesquisa, né, que fala assim, a pesquisa é 95% de certeza, com variação de 2, 3 pontos. Então você imagina, você tem uma variação de 1 para 1 bilhão. E, no entanto, até hoje se questiona as potencialidades de muitos poderes mentais e parapsíquicos do homem. Como se nada fosse levado em consideração. Seria a mesma coisa de falar assim, não, olha, nós construímos uma série de projetos que chegou-se à definição de que o átomo se comporta dessa maneira. E você fala, não, isso é tudo mentira, aí você tem de fazer de novo. Você imaginou que todo mundo fosse comprovado, teria de fazer um acelerador de partículas igual ao do CERN? E, no entanto, a gente tem tudo isso, e tudo isso é desconsiderado. Então, não dá para ficar esperando a ciência. Nós ou ultrapassamos a ciência, ou não vamos gastar muito século esperando a ciência resolver os enigmas mais importantes da vida. Porque a consciência em si agora é que começa a ser estudada. Imagina a distância que nós estamos da presença de Deus. Vamos lá? Pietro Baldi. Caminhando do exterior onde estáis com vossas sensações e vossa psique para o interior onde estou, eu como entidade e como pensamento. No mundo da matéria temos primeiro os fenômenos, depois vossa percepção sensória e finalmente, por meio de vosso sistema nervoso, convergente para o sistema cerebral, vossa síntese psíquica, consciência. Até aqui chegaste pela pesquisa científica e experiência cotidiana. Vosso materialismo não errou quando viu nessa consciência uma alma filha da vida física e destinada a morrer com ela. Então, essa consciência nossa é filha da matéria. Então, essa discussão que hoje tem na ciência, que a ciência hoje busca criar uma inteligência artificial. E tem pesquisas muito interessantes nessa área. Vai conseguir. Apesar de vários cientistas discutirem esse assunto, dizendo que nunca vai ter determinadas qualidades da nossa mente, nunca vai ter determinadas condições de percepção, mas nós vamos chegar a isso, porque essa inteligência ela é material. Essa consciência externa ela é filha da matéria. E você vê que o Baldi fala, essa consciência que está aqui conosco, nasce lá no nascimento e morre, quando a gente morre. Ou seja, ela é filha da matéria, ela é transitória. A consciência latente que pega o sumo, que pega a síntese, que vai dar essa continuidade de uma existência a outra. Então a consciência externa é como o corpo, ela atua no mundo. Aquilo que ela atua forma uma síntese. Essa síntese, esse sumo, é apreendida pela consciência latente. Esse sumo, então, vai despertando aquilo que existe em nós em potencialidade. E através do sumo e através do despertamento, a consciência latente vai absorvendo a consciência externa, até que permanece apenas a consciência externa. Nessa consciência externa está todos os sentidos que a intuição e o amor começam a desenvolver a partir do sentimento. Está claro isso? Pessoal da TV Ibis. Acorda aí, pessoal da TV. Está todo mundo vendo? Olha, então eu venho com um tipo de consciência, pelo processo evolutivo. Ela começa lá no movimento do espaço-tempo, no movimento do átomo. Ela evolui para sensibilidade, que nós vamos ver lá nos vegetais. Ela evolui para o instinto e chega na razão. É o fruto de toda essa consciência externa em desenvolvimento. Ao mesmo tempo, nós temos uma consciência latente, que vai dirigindo o ser nessa outra consciência. E ela vai vindo, começa a se pronunciar, e pouco a pouco vai surgindo no homem, como aspiração de felicidade, como aspiração de fraternidade, como ideal futuro, como um processo de direção do sonho. A gente muitas vezes pergunta, quem é que dirige o nosso sonho de maneira tão clara? Quem dirige a mensagem do sonho? É essa consciência. Até que essa consciência chega aqui,
Na hora que ela chega aqui, ela dá um passo além da razão, vem a intuição. Dessa intuição, ela dá um passo além, que é a fase mística. Entendendo mística aqui, não com essas coisas que tem no mundo aí. Místico no sentido de desenvolvimento psíquico e desenvolvimento espiritual. A partir daí, você passa a ter uma outra percepção, porque além dos 7 sentidos, você passa a ter a percepção do sentimento e a intuição. Passamos para 9. É por isso que quando essa questão é dita no livro do Espírito em relação a Deus, fala assim, falta a vós qualidades. Ou seja, qualidades perceptivas, que só vai surgir com amor e intuição. Tudo bem? Gravou isso aí? Tem alguma pergunta, meu filho? Sem pergunta, só o Fernando de Franca nos manda um abraço. Estou à noite. Tem uma pergunta que já mandaram para mim lá do Jornada das Estrelas. Eu vou pesquisar ela aqui e coloco. Maurício. Tudo bem. Tá bom? Maurício. Oi. Avisa que o microfone está dando muita interferência, do de Goiânia, o do Estevão. Tá bom. Próximo. Vamos ver, não. Vamos lá o que o Balde diz. Então nós colocamos essa consciência aqui, ó. Essa consciência externa é apenas uma psique de superfície, resultado do ambiente e da experiência, servindo à satisfação de vossas necessidades imediatas. Sua tarefa termina quando vos tenha guiado na luta pela vida. Então, para que serve essa consciência externa? A luta pela vida, que vem lá do processo evolutivo, desde os animais, desde os vegetais. Se nós ficarmos presos nessa consciência, você não sai do dia a dia. É isso que Krishnamurti ensina no livro dele. Como você supera essa consciência e descobre essa outra consciência. Que Krishnamurti chama algo intemporal que está além do condicionamento. E ele mostra que o método que faz isso é a investigação. E o olhar sobre o conteúdo global. Ok? Esse instrumento, como o Vaso disse, não pode ultrapassar essa tarefa. Ou seja, essa consciência só vai até a luta pela vida. Esse dia a dia. Vou no supermercado, você está usando essa consciência. Eu vou telefonar para falar não sei o que, você está usando essa consciência. Sabe essa consciência de vigília? Essa consciência que nos faz ficar coisenta. Lembra quando eu falei esse conceito aqui? Sabe esse barata tonta do dia a dia? Cheio de coisa para fazer. Faz até listinha. Acorda de manhã, listinha. Essa consciência que faz isso. Sabe essa consciência que fica o pensamento pulando de uma imagem para outra? Que faz associação de imagem o tempo todo? Essa consciência. A gente pode chamar essa consciência externamente de consciência coisenta. Nunca vi gostar de coisas igual ela. E a gente fica a vida nela. A diversão da coisenta é fazer planos, criar conflitos e, se possível, comprar muito. Então, como é que essa consciência coisenta funciona? Vamos lá. Coloca a caneta aqui. Pessoal, presta atenção aí, TV. A consciência coisenta é o seguinte. Ela cria um pensamento, associa a outro pensamento, que associa a outro pensamento, que associa a outro pensamento. Quando o desejo, que é uma percepção, fica muito forte, esse pensamento se fixa. E ele torna a condição absoluta. Você tem de ter isso. É por isso que vai falar assim, para que você precisa de determinadas coisas? Mas não tem jeito. Você vai precisar. E aí você começa a imaginar e fazer plano. E ao mesmo tempo, você faz o seguinte, aquilo que eu falo, você pega a onda mental e faz o seguinte, você divide ela. Aí você fala aqui, eu ruim e eu bom. E faz um conflito. Eu tenho de ser assim. Não posso ser assim. Mas é a mesma onda mental.
E você chama isso de autoconhecimento. Vira as costas porque é ruim, fala, não, eu vou ter vontade. Vou mudar. Estou mudando. E essa consciência é interessante, ela vai lá ler o conceito. Na hora que ela lê o conceito, ela acha que sabe. Já sei. E na hora que você fala alguma coisa para essa consciência externa, você fala assim, não, você já viu isso? Não, como é que a gente faz? Ela não vai para ver, ela quer a solução. Porque a solução é mais um pensamento para ela poder esticar isso aqui. E vai. E vamos lá. Essa consciência que é o nosso grande problema. E nós passamos a vida nesse estágio aí. Eu falo assim, que a gente fica dando volta em torno de nós mesmos. Fazemos isso, ó. Fazemos isso. O tempo todo fazendo isso. Eu falo que essa consciência é igualzinho um braço, que você não deixa parado 1 minuto. Você já imaginou você ficar o dia inteiro assim? E você faz isso com sua mente. Faz isso o tempo todo. E aí, quando você estuda algo superior, você joga aqui, ó. Você não faz a transformação daqui para cá. A gente faz o contrário. Pega o conceito e joga aqui. Ou seja, você aumenta a confusão. Então você vai lá, aprende a doutrina espírita que o ser continua. E muitas vezes, quando você está com uma baixa vibração, você vai para a região umbral. Você fala, ai meu Deus, agora eu tenho medo de morrer, porque eu vou para o umbral. Mas, gente, o conceito, em vez de te libertar, ele te prende. Aí aprende que existem os obsessores. Ah, está acontecendo isso com fulano porque está obsediada. Aí já tem alguém para jogar uma culpa. Antes era só sua. O problema era seu, você que estava agindo. Não, agora já tem alguém que a gente pode jogar. Na sogra, no marido, no filho, no obsessor. Aumentou a chance. Antigamente era só nos encarnados, agora a gente já tem um desencarnado para jogar culpa. Quando todo o processo é pessoal, é intrínseco, é você. Então, como é que nós vamos investigar Deus com essa mente aqui? Me diz. É por isso que o Krishnamurti fez aquela pergunta lá no início. Será que é possível abandonar todo o condicionamento e ir buscar algo intemporal e absoluto? Mas para isso precisa de uma mente nova. Então essa mente aí a gente tem de utilizar para o dia a dia. Como você utiliza a sua perna, como você utiliza sua língua, como você utiliza seu braço. Mas nunca como um campo de pesquisa do ser. E você não pode deixar também o conteúdo dela passar para dentro de ti. Por quê? Porque você faz isso. Por exemplo, essa consciência aqui tem por base a memória. Lógico que a memória vai ser fundamental para te dirigir na função que você exerce, na caracterização da sua personalidade reencarnatória. Eu sou o Maurício, tá? Tem tantos anos, vivi em tal lugar. Essa memória é fundamental para a nossa orientação. Mas o que a gente faz? A gente usa o mesmo mecanismo para as questões psíquicas. Então você teve uma briga. Você brigou com aquela pessoa. Você vai lá e transforma em mágoa e traz para dentro de você. E aquilo vira memória. O caso já ocorreu, ó. E o caso está vivinho em você. Eu costumo dizer que a mágoa é um desejo de vingança escondido. Aí você pega e vai arquivando todas as mazelas. Eu falo que nós somos parecidos àqueles caras que a gente vê assim na rua, que caminha nas estradas, puxando aquele monte de lata no saco, puxando aquele monte de coisa. Você fala assim, gente, olha o peso que ele está carregando. E a gente faz isso. E vamos supor que você teve uma briga e nós deixamos de ser amigo. Passa 20 anos, você encontra comigo, o que você vai lembrar primeiro é a briga. Você vê como é que é firme isso aí. Porque você vai transformando isso aqui em memória e vai jogando para dentro da mente. Olha, como é que uma mente dessa vai pesquisar a verdade? Então lembra, essa mente serve para as funções do dia.
ela é material. Existe outro campo na nossa alma, pronto a vir. Ela é uma consciência latente, ela está pronta. Você já viveu muitas vidas. Ela só precisa que você descubra e deixe que ela se desenvolva. E nesse caso, você não vai ser o bem, você não vai chamar o contrário do mal. O bem vai ser uma manifestação divina em ti. É aquilo que eu já falei tantas vezes aqui. Por isso que Jesus falou, bom só o Pai. Porque a bondade e a virtude real é uma manifestação e não um quadro contrário. Essa ideia errônea que a gente tem, que o ódio é o contrário do amor. Gente, amor não tem contrário. Ódio é contrário de paixão. A mentira é o contrário de verdade. Não, a verdade divina não tem contrário. Tá ok? Então, vamos pensar nisso. Nós precisamos começar a pensar que a força da vida do amor não tem contrário. E essa consciência é que nós temos de desenvolver. Vamos lá? Tem perguntas? Achei a pergunta que você queria. Beleza. Guiado na luta pela vida. Esse instrumento, como já vos disse, não pode ultrapassar essa tarefa. Lançado no grande mar do conhecimento, perde-se. Trata-se da razão, do bom senso, da inteligência do homem normal, que não vai além das necessidades da vida terrena. Então, da mesma maneira que o animal usa o instinto para se dirigir, certo? E o instinto não dá condições dele desenvolver perguntas metafísicas, não dá condições para ele desenvolver determinados raciocínios, porque o instinto não dá isso, só dá para ele a maneira dele sobreviver, dele lutar, dele perceber o agente que vai lutar contra ele, o predador, tá claro? E dá para ele desenvolver a vida e se reproduzir. Ok? Da mesma forma, a razão nos dá a condição de começar a fazer perguntas e buscar respostas. E olha quantas perguntas e respostas nós buscamos através do século, coisas extraordinárias, mas não nos dá a percepção de algo superior. É preciso dar um passo além para começar a ter isso. Ficou bem claro? Pessoal da TV Ibis aí, ficou claro? Se não ficou, manda pergunta. Tudo bem? Então essa consciência só serve para isso. Se a gente toda nós está nessa, você imagina o trabalho que nós vamos ter de fazer. É igual um quarto cheio de bagulho. Sabe aqueles quartinhos de casa que cheio de bagulho? Essa é a nossa mente. Ok? Vamos lá. Próximo. Para que a gente tenha uma ideia. O balde nos dá uma ideia para mostrar a diferença entre uma consciência e outra. Tá bom? E eu tentei mostrar isso aqui como velocidade, para poder facilitar a gente falar assim, o que é uma consciência latente e o que é a consciência externa? Qual a diferença entre uma e outra? O que é uma consciência que está presa apenas no máximo na razão e outra que começa na intuição e vai embora? Que consciência é essa? O balde dá um exemplo e eu tentei traduzir isso aqui em imagem. Olha o que ele diz. Se descermos mais na profundidade, encontraremos a consciência latente, que está para a consciência exterior e clara, assim como as ondas elétricas estão para as ondas acústicas. A essa consciência mais profunda pertence aquela intuição, é o meio perceptivo, e a ele é necessário poder chegar, como vos disse, para que vosso conhecimento possa progredir. Então a comparação que ele faz é o seguinte, essa consciência externa seria como o som. Olha, o som tem uma velocidade em torno de 340,29 metros por segundo. E essa consciência latente é como se fosse a luz, numa velocidade de 299,792 metros por quilômetros por segundo. Tá bom? Ou seja, olha a diferença. Uma diferença astronômica. Ok? Essa é a diferença. Põe ali quilômetro que eu pus o índice errado. Está claro então? É uma diferença brutal. É como se fosse o som e a luz. Uma trabalha num limite de velocidade de percepção. E a outra num limite muito diferente. Tudo bem? Nós temos uma pergunta interessante que nos chegou pela TV Ibis e nos mandou por e-mail, que eu gostaria de comentar porque ela é muito interessante. Vamos lá. Boa noite a todos.
Quem nos enviou a pergunta foi o Eliel. Ele nos acompanha através do YouTube, no canal do IBS. Vou ler na íntegra o comentário que ele fez. É fascinante, como diria o nerd mais frio da galáxia, o Dr. Spock. Por falar em Spock, me lembrei de um filme da série Jornada nas Estrelas, em que ele acompanha seu irmão Sibok em sua busca por Deus. Destaquei esse trecho. A Enterprise atravessa a barreira com sucesso, seguido pela nave de Kia, e descobre um planeta. Sibok, Kirk, Spock e McCoy vão até a superfície, onde Sibok chama por sua visão de Deus. Uma entidade aparece e, quando descobre como Sibok atravessou a barreira, exige que a nave estelar seja trazida para mais perto do planeta. Quando o cético Kirk pergunta por que Deus precisa de uma nave estelar, a entidade o ataca. Os outros duvidam que um ser que machuca por prazer possa ser Deus. Será que se abordará tal questionamento? Por que Deus precisa disso ou daquilo? Acontece o seguinte, pessoal. Jornada nas Estrelas, segundo o próprio George Lucas, ele foi baseado no trabalho do Campbell, na mitologia, principalmente o arquétipo do herói. Então ele pegou muito da teoria do Campbell, e o Campbell inclusive fala isso nas memórias dele, que quando eu fui assistir a trilogia, de que muito dos conceitos que o Campbell sempre nos ensinou, né, através dos seus livros, que são maravilhosos. Quem não conhece o Campbell, por favor, vai ler, que é maravilhoso. E ele fez baseado nesses conceitos. Então, na hora que ele apresenta Deus, e o Campbell gosta de apresentar o Deus nas suas duas versões, na mesma coisa que os orientais fazem, na versão de bondade e na versão também de maldade. Por que ele faz isso? Porque o ser humano tem os dois conceitos, tem os dois conteúdos. Se o ser humano tem os dois conteúdos, é sinal de que esse conteúdo é permitido a Deus vir à tona. Então, consequentemente, ele pega uma passagem de Isaías que mostra exatamente esses dois lados, para poder mostrar que se Deus também é amor e construção, ele também é destruição. Tanto é verdade que a gente estuda, quem lê a doutrina espírita, a lei da destruição no livro dos Espíritos. Faz parte de um processo das leis existentes dentro do tempo e do espaço do qual nós fazemos parte. Mas lembra que o que Deus necessita disso ou daquilo é criação nossa. É o Deus antropomórfico. Esse Deus que a gente vai criando imagens dele. Deus que é capaz de parar o sol para Josué ganhar uma batalha. O Deus que é o Deus dos exércitos, que é capaz de dar força a um exército para poder suplantar o outro. Por quê? Porque quando nós estamos no regime da força, nós só vamos entender Deus na força. Se nós estamos no regime da maldade, nós só vamos entender Deus na astúcia. Então, é verdade que a pessoa até reza para Deus proteger o roubo. Graças a Deus eu não fui pego. A gente usa essas frases. É igual fala assim, que a gente usa, olha o futebol, a gente usa muito essa frase. Graças a Deus, Deus me protegeu e eu peguei a bola. Quer dizer que desprotegeu o atacante? Ou quando o atacante faz gol, graças a Deus eu fiz o gol, desprotegeu o goleiro? Então a gente tem essa mania de ver, mas não tem como, isso está incrustado em nós. E nós passamos a achar que esses conceitos, como ele falou assim, disso ou daquilo, que Deus precisa disso ou daquilo, é um conceito divino. Não, isso é uma imagem antropomórfica de Deus. Eu gosto muito daquela expressão que abre o Alcorão, que fala Deus clemente e misericordioso. Eu acho que essa definição é extraordinária. Deus clemente e misericordioso. Pronto. Deus é amor. Pronto. Deus é. Pronto, encerrou. É o que a gente consegue chegar na argumentação. O resto que a gente cria, a gente cria. São manifestações da nossa criação. Lógico que são imagens de aproximação, porque em cada época eu estou dominado pela força. Qual o Deus que vai existir por mim? O Deus da força. Eu estou dominado pela visão da astúcia. Qual o Deus que vai estar em mim? De milagre. O Deus de milagre existe até hoje. Porque é o Deus da astúcia. Ou seja, mesmo que exista uma lei, Deus vai burlar ela a meu favor.
Naquela frase que eu vivo falando aqui, que a gente acha para todo quanto é lugar, Deus é fiel. Fiel a quem, meu filho? A mim. Né? Ou seja, eu vou achar uma maneira, porque eu estou na astúcia. Agora, na hora que eu estou na Deus retidão, aí nós já temos outra frase, que é aquela que Jesus nos fala, seja feita a sua vontade e não a minha. Aí nós vamos partir para a compreensão do fenômeno, então não para reger o fenômeno. Então a visão que nós vamos encontrar na Jornada das Estrelas é a visão, toda ela baseada no trabalho do Campbell, que é uma visão mitológica muito interessante, mas também é uma visão parcial de determinados conceitos. Ok? Mais alguma coisa? Não, sem mais. Beleza. Então nós vamos tomar um cafezinho e voltamos daqui 5 a 10 minutinhos. Pessoal, voltando. É bom quem está em casa assistindo, pode continuar tomando cafezinho, bolachinha, né? E vamos voltar. Estevam, tem alguma pergunta? Sim. É do Raimundo. Ô, Raimundão, abraço aí. Boa noite. Doutor Maurício, estou com uma imagem, que é a consciência externa. É como se fosse um cavalo para ser domado e a pergunta dele veio falhando, veio truncada. Pede para ele refazer a... Raimundo, refaz a pergunta aí para nós, que houve um problema aqui. Coloca aqui, mas vou aproveitar essa... domar o cavalo. Olha aqui. Sim, então vai. Ele colocou assim. Estou com uma imagem que a consciência externa é como se fosse um cavalo para ser domado e a consciência latente, o cavaleiro? Vamos pensar o contrário. Nós temos um cavaleiro que tem 2 campos, a consciência externa e a consciência latente. Tá bom? Ele flui assim. Nessa consciência externa, o máximo que ele vai conseguir é ordenar a função da vida. Então, o que ele vai ter de fazer? Ele vai ter de acumular conhecimento aqui, acumular experiência e buscar desenvolver a retidão. Com base na retidão. E quando eu falo retidão, eu estou falando retidão em relação ao outro. Por isso que você pode olhar que todos os ensinamentos das religiões, elas sempre te ensinam o processo em relação ao outro. Por quê? Porque isso faz com que você crie o hábito da retidão. Ok? E não fica à mercê tão somente do caos que essa consciência externa representa. Então você vai fazer isso aqui. Desenvolve a imaginação. Você vê, a imaginação é tão importante que o Jung pegou a imaginação e criou um método terapêutico, imaginação ativa. E desenvolve os raciocínios, trocando as imagens dessa consciência caótica. E coloca aqui a disciplina. Quando eu falo em disciplina, eu não estou falando nessa disciplina militar que a gente faz com a gente. Eu estou falando da disciplina criativa. É aquela que é capaz de estudar a si mesmo para poder ver o que está em si mesmo que precisa de transformação. E você pega os defeitos e a inquietação dessa consciência e penetra nele. É aquilo que eu sempre ensinei aqui. Vamos supor, por exemplo, que o nosso psiquismo, a energia do nosso psiquismo, fosse igual à nossa mão. Aí você pega um dedo da mão e coloca numa velha e antiga mágoa. Coloca o outro dedo, você coloca no pessimismo, naquilo que você acha que nunca vai dar certo. Você pega o outro dedo e coloca no cansaço da vida, de toda a sua história, de tudo aquilo que você viveu. Coloca o outro dedo nas brigas dos dias a dias e na inquietação do dia a dia. Entendeu que você trabalha na vida apenas com um dedo só? É aquilo que você fala assim, eu durmo, acordo e estou cansada. Gente, eu estou exausta. Eu não descanso nem quando eu saio de férias. Porque você tem um monte de energia constelada
nos seus defeitos, na sua mágoa, nos seus processos de memória, e que você não liberta. Então, a função de domar aqui, como o Raimundo falou, é você também descer nesse processo, para liberar a energia que existe em cada defeito, liberar a energia que existe em cada memória, liberar a energia que é imensa. Você viu, a ciência, quando descobriu que uma pequena partícula tem uma energia enorme, na hora que fez a correlação lá entre equivalência entre energia e massa, ou seja, energia igual a massa vezes a velocidade da luz ao quadrado, ela descobriu que a menor grama de matéria tem uma energia enorme. Você imagina a energia que tem os nossos defeitos. Imagina a energia concentrada, energia psíquica que eu estou falando, que existe na nossa memória. É por isso que toda lição do Evangelho é: perdoa até 70 vezes 7. Não resista ao mal. Se alguém te obrigar, ande com ele mais 2000. Bem-aventurado. Por quê? Porque, na verdade, é você liberar essa energia, não ficar com esse lixo. Para isso, você vai precisar de uma disciplina criativa. Quando você fizer isso, aí você abre a sua mente para as coisas do alto. Estuda a negação, estuda a dúvida e estuda a afirmação de tudo. Aí você começa a perceber essa daqui, ó. E o primeiro passo é estudar os sonhos. Aí sim, você vai acumulando conhecimento, abrindo novas ideias, servindo retamente e principalmente atuando na vida em prol do outro, que é o exercício da generosidade. Descendo nos seus defeitos, estudando o campo da sua memória, abrindo a sua mente para as coisas do alto, anotando e estudando os seus sonhos. Aí não tenha dúvida, você começou a abrir todo o processo. Então o domar aqui, o cavaleiro aqui, Raimundo, é esse exercício que nós falamos. Essas várias metas desse exercício. Mais alguma coisa, meu filho? Não, sem mais. Então vamos lá. Voltemos aqui. Aqui, gente, eu falei lá que estava errado, é porque eu peguei só as duas primeiras ali, que eu virei as costas, né? Mas está em metro mesmo, ó. Porque está em milhões de metros. Vamos lá? Vossa consciência latente é vossa verdadeira alma eterna. Existe antes do nascimento e sobrevive à morte corporal. Quando, ao avançar, a ciência chegar até ela, ficará demonstrada a imortalidade do espírito. Mas hoje não estáis conscientes dessa profundidade. Não sois sensíveis a esse nível e não tendo em vós mesmos nenhuma sensação a negais. Então a maioria das pessoas nem sequer cogita que pode existir essa consciência. Já viu esses efeitos em várias personalidades, porque se você pegar a história, aqueles chamados santos, chamando aqueles homens de excelência, os gênios, visitaram essa consciência. Tiveram determinado tipo de vivência, uns mais, outros menos, alguns insights, outros mais, mas todos passaram por aí. Então sabe-se que existe algo, porque como é que a pessoa é capaz de suportar? Mas acha que esse algo é um raciocínio, acha que esse algo é um pensamento, acha que esse algo é uma imagem. Não, esse algo que a gente vê nos santos, esse algo que a gente vê nos grandes poetas, esse algo que a gente vê nos grandes gênios, é vivência, é experimentação. Francisco de Assis tinha uma mania de falar assim, esse nome Deus e Jesus, ele fala, esse nome tem sabor. Olha só que interessante. Ou seja, mostrando que a percepção dele, desses conteúdos, era muito diferente daquilo que a gente percebe. Então, consequentemente, essa consciência, a história mostrou ela durante séculos. Agora, só que ela também está em nós. Não está só no outro, não está só no santo. É uma consciência que é patrimônio do ser. Agora, cada um tem de desenvolver por si mesmo. Lembra aquilo que nós já falamos aqui, que nós pegamos até uma imagem do Campbell, né? Que é o desenvolvimento interior é igualzinho nos largar dentro de uma floresta. Cada um num canto da floresta escura. Você vai ter princípios, mas o trieiro, o caminho é você que faz.
Não adianta querer achar que os outros vão abrir caminhos para nós. Não, os outros abrem princípios. Olha, dentro da floresta tem isso, 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 isso e isso. Mas você que tem de percorrer. É por isso que Krishnamurti falou que a verdade é um país sem caminhos. Porque é você que tem de fazer. Eu posso dar princípio. Olha, eu passei pelo caminho, fui lá e achei isso, isso e isso. Mas é você que tem de experienciar, é você que tem de ir. O roteiro do outro serve como alerta, serve como caminho, serve como descoberta. Na hora que você vem, você fala, olha, é aquilo que a pessoa falou, olha. Igual quando você chega na cidade, você fala, você vai visitar a cidade e tal, então você vai em tal lugar assim, assim, que lá tem um negócio muito bacana assim, assim, assim. Aí você vai, quando chega lá, não é aquilo que o fulano falou, mas o seu olhar sobre aquilo é seu, é próprio seu. A emoção vai ser sua, não vai ser do fulano. A descoberta e há outras coisas que você vai ver lá que o fulano não viu, é particularidade sua. Assim é o caminho da verdade, assim é o caminho de Deus. Tudo pode ser uma seta, pode ser um aviso, mas é você. Tudo bem? Aí nós colocamos duas consciências, né? Consciência da força, não estou falando aqui do personagem como ser humano, que eu não conheço ele, né? Só estou utilizando a musculatura dele para falar a consciência da força. E aqui é a consciência que vai desaparecendo, que é a consciência externa que vai desaparecendo e a outra consciência vai chegando. Vossa ciência corre atrás de vossas sensações, sem suspeitar que elas podem ser superadas. E aí fica circunscrita, como num cárcere. Essa parte de vós mesmo está imersa em trevas, pelo menos assim é para a grande maioria dos homens, que por conseguinte nega, e sendo maioria, faz e impõe a lei, relegando-a a um campo comum de fora da normalidade, e juntando em dolorosa condenação tanto o subnormal, isto é, o patológico ou involuído, como o supranormal, elemento superevoluído do amanhã. Neste campo muito errou o materialismo. Então é assim, né? Aquele que vai acima, que começa a descobrir essa consciência, é doido. Ou mentiroso. Ou está dominado pela ilusão. E coloca aquele que está em evolução no mesmo patamar daquele que sofre de uma patologia. A patologia, muitas vezes, pela fragmentação dessa consciência externa. Se nós formos estudar as doenças psiquiátricas, por exemplo, como em cima dessa consciência externa, a doença psiquiátrica nada mais é do que a fragmentação dessa consciência externa. Então, a fragmentação da fragmentação. Porque a consciência externa já é uma fragmentação do ser. Essa fragmentação, quando gera a fragmentação, vai gerar a nossa neurose, a nossa psicose, esquizofrenia, o autismo e assim por diante. Agora, quando o Baudio fala dessa superconsciência ou dessa consciência latente em desenvolvimento, ela está falando de um quadro supranormal e não um quadro patológico. Aí só a experiência pessoal para poder dizer. Vamos lá? Então aqui nós colocamos as duas consciências, né? E colocamos interpenetrado para mostrar que parte dela já vive em nós, ó, a consciência latente e a consciência externa. Quem consegue ser consciência latente e consciência externa? Quem consegue ser consciente também na consciência latente, encontra seu eu eterno. E na vasta complexidade das vicissitudes humanas, pode reencontrar o fio condutor ao longo do qual, logicamente, segundo uma lei de justiça e de equilíbrio, desenvolve-se o próprio destino. Então, olha bem o que ele diz. Quem consegue ser consciente também na latente. Não significa que você vai ser inconsciente na exterior, não. Se você consegue transferir para cá e mantém essa consciência aqui para as funções da vida, e essa daqui para a pesquisa da verdade e o desenvolvimento interior, aí sim. E é esse mecanismo que a gente quer estudar.
Nós vamos mostrar e reforçar esse mecanismo para a gente poder estudar isso. Qual o mecanismo que eu faço para chegar aí? Nós estamos falando um monte de coisas já a respeito, mas nós vamos estudar isso com particularidade. Então nós temos que ser conscientes nessa consciência latente, porque ela vai nos dar a experimentação. Essa experimentação que a gente viu o Cirarão Bino falando, que vimos o Telhado de Chardin falando, vimos lá o Pietro Baldi falando, essa que vai dar essa vivência. O resto, no máximo que vai dar para a gente é negação, dúvida e afirmação. Não vamos sair daí. Tudo bem? Tudo ok? Alguma pergunta? Podemos encerrar. Não. Beleza? Então tá. Pessoal, então nós terminamos hoje a nossa quinta aula, é isso? Tá. Semana que vem, nós vamos continuar um pouquinho aí nessa visão e vamos entrar então, vamos zerar e começar desde o sentido, ou seja, com os sentidos que eu posso perceber, com a razão, o que eu posso perceber, com a ciência, o que ela pode nos ser útil. Como é que é a percepção em nós? Como é que é a percepção em nós? Como é que nós conseguimos perceber as coisas? De onde vem a percepção? Até a gente retornar a essa consciência e nessa consciência a gente aprofundar o estudo, mostrando que na verdade nós podemos dividir essa consciência em 3 para facilitar a nossa compreensão. Então essa é a nossa viagem. E aí a gente vai ver em cada percepção dessa o que a gente vê de Deus. Aí nós vamos estudar algumas imagens de Deus. Vamos pegar algumas coisas para a gente estudar, que eu prometi aqui estudar algumas coisas dentro da visão espírita, estudar algumas coisas dentro de outras visões, para a gente poder mostrar que imagens são essas e como entendermos essas imagens. Então, para a semana que vem, a gente dá continuidade e termina. O quê? Próxima aula vai ser aqui em Goiânia de novo. Nós vamos passar 3 semanas aqui em Goiânia, porque depois nós vamos passar 3 semanas em Brasília. Ok? Outra coisa que eu quero lembrar, que no dia 15 de novembro, num sábado à tarde, às 15 horas, vai ser a inauguração da sede social do IBS Goiânia. Então, o pessoal da TV IBS que puder vir, vai ser uma alegria imensa para a gente. O pessoal de Goiânia e de Brasília está convocado, não está nem convidado, certo? Vai ser no sábado, lá na nossa chacrinha, vai ser a inauguração da nossa sede, a nossa primeira sede aqui em Goiânia, porque essa sede que nós estamos aqui é uma sede provisória, para que a gente possa dar continuidade e organizar o nosso trabalho social que a gente já desenvolve lá. Então, todo o pessoal da TV IBS está convocado, nós vamos colocar as imagens aí na TV, nos nossos sites, no YouTube, etc. A TV IBS vai filmar lá a nossa inauguração e quero ver que se todo mundo pode participar, porque é uma alegria a gente estar junto. Tá ok? E conhecer também a nossa obra. Se vier aqui, já aproveita e conhece a de Brasília também, para que a gente possa ir irmanando. Tudo bem? Façamos a nossa prece. Weller, vem cá fazer a nossa prece final. É o pessoal da TV IBS de Goiânia. São assim, vagarosos, mas já estão presentes. Boa noite, Brasília. Vamos todos elevar o pensamento a Jesus, pedir a Ele que nos abençoe. Agradecemos a Ti, Senhor, por mais esse dia, pelo aprendizado, pela confraternização, pela união de todos em prol de um objetivo comum, que é a transformação de nossos espíritos. Esteja sempre conosco e que assim seja. IBS, Instituto Brasileiro de Benemerência e Integração do Ser. www.ibis.org